Êxodo, versículo 32, diz assim: quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: vamos, faze-nos deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão consentiu e orientou-os: tirai os brincos de ouro das orelhas das vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os entregaram a Arão. Este, recebendo-os das suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez esta proclamação: amanhã será um dia de festa dedicada ao Senhor. No dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. Todas as pessoas assentaram-se para comer e beber e, mais tarde, levantaram-se para se divertir. Então Yahvé avisou Moisés: vai, desce depressa, porque o teu povo que ajudaste a subir da terra do Egito perverteu-se. Com muita facilidade e rapidez desviaram-se do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido e o estão adorando-lhe, estão oferecendo louvores e sacrifícios, e proclamaram em alta voz: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. E Yahvé disse mais a Moisés: tenho observado este povo, eis que é um povo de dura cerviz, teimoso. Agora, portanto, deixa-me, para que se inflame contra eles a minha ira, e eu os consuma. Todavia, mais tarde farei de ti uma grande nação. Amém? Põe a mão na sua cabeça, coloca a mão no seu ventre e diz assim: Senhor meu Deus, me ajude a compreender a tua palavra. Sensibilize o meu coração, abra a minha mente, move o meu espírito para compreender e receber a tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como nós podemos entender o prazer? O prazer se refere a uma experiência que faz com que nos sintamos bem. O termo é usado também em associação com prazeres sensoriais, como, por exemplo, desfrutar de comida, sexo e outras coisas, músicas, né? Mas, no geral, prazer inclui as experiências que nós entendemos como prazerosas com o que nós fazemos. O prazer tem suas dimensões, e essas dimensões o que a gente chama de intensidade, assim como o próprio sofrimento também tem. Por isso, nós partimos do pressuposto para entender que o prazer tem grau ou graus de intensidade. Estamos vivendo nesses dias no nosso país o carnaval. É a festa que nós chamamos da carne, mas na verdade é a festa do prazer. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos o que acontece, ou o que aconteceu com o povo de Israel, que havia saído do Egito
estava caminhando rumo à terra da promessa, Canaã. Chega num certo período do caminho, Deus para o povo e eles acampam, e Deus vai entregar alguns preceitos a Moisés, o chama ao monte. Moisés sobe a esse monte e o povo fica esperando. Moisés fica lá quase 40 dias e Moisés não desce. Então o povo chega para Moisés, para Arão, e diz: Arão, nós não sabemos cadê esse Moisés. Ele subiu e não desceu até agora. Nós queremos adorar. Faze-nos deuses para que nós possamos adorar. Aqui você percebe uma necessidade, mas o que estava incutido por trás disso é uma mente egípcia. Na verdade, não era uma mente de adoração a Deus, mas uma mente egípcia, de adoração a deuses que dá ao homem aquilo que ele quer. Faze-nos deuses para que nós possamos celebrar, deuses que nos levem adiante. Então, Arão, pressionado, pega os brincos das orelhas, dos braceletes das mulheres e faz um bezerro, funde um bezerro de ouro. E o povo então diz: olha, esse Deus aqui é aquele que nos tirou da terra do Egito. E Arão faz para eles, para esse bezerro, um altar. E o povo então está feliz. E Arão fala: amanhã cedo nós vamos fazer uma festa ao Senhor. E o povo levanta bem cedo, faz os sacrifícios, os holocaustos. Mas eu quero que você entenda o seguinte: a mente que está guiando este povo é a mente do egípcio, não é a mente do Deus vivo. A partir do momento em que você coloca uma imagem, a partir do momento em que você coloca um motivo físico, se eu posso assim usar o termo, para que você traga à memória a existência de Deus, já não é mais esse Deus. E eles então sacrificam, comem, bebem e depois se levantam para se divertir. Essa diversão é a diversão que tinha no Egito, uma diversão carnal, promíscua, uma diversão que ia para o campo da perversidade, da sexualidade desenfreada, do prazer desenfreado, e que levavam dias. Essa aqui é a idolatria do prazer, e que hoje nós vivemos isso. Nós estamos vivendo em um tempo muito maluco, e nós precisamos pensar e nós precisamos falar sobre isso. Vivemos um tempo em que a busca pelo prazer vale qualquer preço. Mas a gente não pode, não deve ignorar que a busca pelo prazer no mundo pós-moderno, que é o nosso tempo, vem trazendo mais dor do que sofrimento. Porque o problema do prazer não é no momento do prazer, é o pós-prazer. Estamos num tempo em que a busca pelo prazer, por exemplo, já rompeu os limites do ético, os limites da moral e também o limite do que é espiritual. Não há mais limites para a busca do prazer. Se vive tanto o êxtase espiritual, no sentido de se criar, não é? Alguma forma de você se chegar a um êxtase espiritual, como a um êxtase físico. E para isso não existe ética, não existe cunho moral, está valendo tudo. O espírito hedonista vem agindo na sociedade, o que é pior, vem agindo no meio cristão, e agindo com força, né? O hedonismo cristão tem levado muitos crentes em Jesus a buscar o contentamento fora da vontade de Deus, mas totalmente fora da vontade de Deus. E isso é algo que sutilmente vai entrando, vai penetrando na nossa vida, vai fazendo a gente pensar fora da palavra de Deus, entendendo que o amor e a graça de Deus, ela é algo permissiva para nós,
e que isso não ofende a santidade de Deus, quando na realidade ofende e ofende profundamente. O que será que vem motivando, por exemplo, isso no meio cristão e na vida das pessoas que dizem conhecer a Deus e estar rendido a Jesus Cristo? O pecado. O pecado. As pessoas têm errado o alvo do que Deus tem para elas. O crescimento da iniquidade, o aumento do pecado vem esfriando o amor e tirando o temor de Deus e levando as pessoas a criarem os seus bezerros de ouro, ou seja, a sua própria forma de adorar e de se relacionar com Deus, e o que é pior, sem culpa. Porque nós estamos caminhando para um tempo em que, e muitos já pensam, eu posso adorar a Deus do meu jeito. Deus entende o meu coração, Deus sabe como eu sou, Deus conhece, e eu estou adorando a Deus com sinceridade. Mas a gente não adora só Deus com sinceridade, adora a Deus com inteligência, adora a Deus com racionalidade. A adoração não é algo que é feito no campo da emoção, mas é no campo da razão. E é isso que a gente precisa entender, que o espiritual, ele precisa ser racional, inteligente. E a gente às vezes tem dificuldade. Nós entramos, ou as pessoas entram em um êxtase, e por isso a mente delas é bloqueada, e elas não percebem que a adoração a Deus não é do meu jeito, é do jeito dele. Eu não posso adorar a Deus como eu quero. Eu adoro a Deus do jeito que Ele quer. Eu não posso sacrificar a Deus do jeito que eu quero. Quando você olha, por exemplo, para o Velho Testamento, quando Deus dá a instrução sobre os animais a serem sacrificados, e quando você vai, por exemplo, para Malaquias, e Deus repreende o povo sobre o tipo de animal que estavam sacrificando, mas quando Ele dá a orientação, Ele diz o quê? Que o animal que vai ser entregue a mim não pode ter mancha, não pode ter mácula, não pode ser doente, não pode ter nenhuma marca, ele tem que ser perfeito. O animal do sacrifício tem que ser perfeito, porque a adoração precisa ser perfeita. Eu não posso dar a Deus o que me sobra e nem dar a Deus algo que manca. Por isso eu preciso entender que quando eu vou adorar a Deus, eu vou servi-lo. Mas o nosso conceito de adoração é exatamente isso. Eu vou até Deus e eu vou chegar a Ele, e hoje eu vou adorá-lo, eu vou celebrá-lo, e nessa adoração a gente vem pedir, a gente não vem entregar, a gente vem clamar. Mas não clamor no sentido de quem quer adorar, mas no sentido de quem quer pedir mesmo. É isso que nós fazemos. Mas quem está adorando não está pedindo, porque a adoração não é um ato de pedir, a adoração é um ato de dar, de entregar. Quem está adorando está entregando, está dando, está servindo a esse Deus. Quando o povo iria entregar sacrifício, nesse momento eles iam entregar sacrifício para pedir perdão, mas as festas de celebração e adoração é outra coisa. Os nossos cultos hoje, eles são mais focados naquilo que Deus pode me dar e não naquilo que eu posso entregar para Ele. A nossa adoração, por exemplo, quando que você entra no seu quarto e fica cantando e celebrando a Deus sem pedir absolutamente nada, nada. Você canta desafinado, amém. Você canta rouco, xoxo, amém. Mas você fica lá no seu quarto cantando, celebrando e não pede
absolutamente nada. Você fala: Senhor, eu estou entregando o meu louvor, e você só fica ali glorificando, celebrando, dizendo obrigado, agradecendo a Deus. Quando que você fez isso ou você faz isso? Pastor, sinceramente, eu não faço. Então você não adora, você só vai para pedir. E isso é triste. E é isso que o Senhor diz: esse povo vem até mim para pedir, mas não para me entregar nada. Esse povo me adora com os seus lábios, mas o coração deles está longe de mim. A intimidade com Deus, Ele me leva a sentir um prazer nele, e não pelo que Deus pode me dar, mas pelo que Deus é. A minha relação com Deus, ela tem que estar cunhada naquilo que Deus é na minha vida. Deus não é aquele que existe, Deus não é aquele que tem, Deus é aquele que é. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja hoje, ela já não se satisfaz mais com fazer um culto de celebração e de cantar. Ela entra vazia. As pessoas, muitas delas entram vazias e saem vazias. Elas entram tristes e saem tristes. Elas entram sem esperança e saem desesperançadas. Elas não conseguem encontrar completude em Deus, porque elas não conseguem se render a Ele. Elas querem um prazer, mas esse prazer que elas querem é diferente do prazer que Deus quer oferecer. O pecado tem sido relativizado de tal maneira e vem gerando essa idolatria do prazer. E é interessante porque isso vem enganando as pessoas. E nós continuamos a entender que de fato é isso mesmo, é assim mesmo, mas não é. A idolatria do prazer, ela engana por quê? Paulo, quando ele escreve na sua primeira carta, eu vou pedir para você colocar para mim, 1 Coríntios 15, 32, se eu não estou enganado. Ele diz assim, falando sobre exatamente uma ideia que estava correndo dentro da igreja, sobre a ressurreição de Jesus, sobre de fato se ele vinha ou não vinha. Olha o que ele diz: portanto, se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucro obtive nisso? Ora, se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Se a nossa esperança não está naquilo que Deus tem para, então vamos comer, vamos beber, vamos farrear, vamos fazer festa, porque amanhã a gente vai morrer mesmo, não vai ter mais nada. Se a sua esperança nas coisas são somente aqui nessa terra, Paulo diz: nós somos os mais miseráveis dos homens. O que ele está fazendo? Então vamos chafurdar na lama, vamos fazer tudo, vamos buscar o prazer, vamos viver mesmo. E é isso que Satanás está fazendo. Está tirando do coração das pessoas a visão da eternidade. E as pessoas estão perdendo o prazer da intimidade com Deus. Por isso que a gente às vezes não entende, mas Satanás sutilmente vem criando esse espírito hedonista, esse espírito epicurista, colocando em nós a busca pelo prazer. Nós precisamos ter esse prazer na carne. Não, mas não é na carne. Até porque a carne tem que estar crucificado com Cristo. Até porque a pessoa que adora Deus não adora Deus na carne, adora em espírito. Mas o prazer que nós queremos é na carne, é na alma. E a igreja tem
tem perdido com isso. A gente vem perdendo com isso. A idolatria do prazer, ela cega o entendimento e induz ao prazer efêmero. 2 Coríntios 4,4 diz: o Deus deste presente, deste século presente, ou o Deus desta presente era perversa, e Paulo chama de era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A gente já não olha mais para esse evangelho como a gente deveria olhar. São tantas interpretações, são tantas ideias que a gente ouve, que a pergunta mais comum a gente fazer, nós nos fazermos é: quem está com a verdade? Porque nós perdemos a vontade pela leitura e só queremos ouvir. Perdemos o espírito investigativo de ler a palavra, de buscar a palavra, de meditar na palavra, de descobrir o que ela tem, de não se deixar e nem se permitir ser enganado. Então, alguém com um pouco mais de fama fala, nós ouvimos. E isso é uma forma de cegar o entendimento dos incrédulos, porque existe o incrédulo que está lá fora e que não tem Jesus, e a quem não quer ouvir e não quer entender as boas novas de salvação. Mas tem o incrédulo dentro da igreja, o crente funcional, que não quer entender a verdade do que de fato é morrer para o mundo e viver para Deus. Ainda quer o prazer, e Paulo chama de crente carnal. É aquele que ainda busca os prazeres da carne mais do que os prazeres em Deus. É aquele que está buscando uma pseudo-alegria, custe o que custar, e ele usa muitas vezes o nome de Deus para fazer isso. As pessoas não conseguem se libertar de coisas pequenas, ínfimas, mas elas escondem isso com um toque de alegria em alguma coisa. Elas ouvem um louvor, o louvor quebranta, esmaga, mói ela, mas ela nem sabe por que ela está chorando, e ela diz: é o Espírito de Deus que me tocou. Mas por que o Espírito de Deus te tocou? E por que Ele quebrantou você desse jeito? Porque Ele foi na veia, no âmago da sua ferida, mas você esquece e você não quer tratar dela. A cirurgia espiritual de Deus. O louvor tem esse poder? Claro que tem. Deus é entronizado no meio dos louvores. Nós gostamos de cantar e de celebrar a Deus. Eu falei para vocês aqui há alguns dias, eu disse, depois mandaram um vídeo para mim de uma pregadora dizendo que os nossos louvores hoje são mais oração cantada do que celebração a Deus. Eu falei: meu Deus do céu, não existe profeta sem honra a não ser na sua casa. Faz 2 semanas que eu falei isso. Eu recebi um vídeo: olha, pastor, que coisa tremenda. Mas o que eu ministrei não era tremendo. Quem é pastor Gerson? Pelo amor de Deus, baixinho, gordo, e agora fingindo que tem barba, parece um bode. As pessoas são assim. Mas preste atenção, na maioria dos louvores que nós cantamos, se não é uma oração cantada, não estou dizendo que está errado, pelo amor de Deus, quem estou eu para julgar? Mas cadê as músicas que exaltam, que celebram, que declaram a grandeza de Deus? É interessante como isso tem cegado. Mas olha só o que o homem gosta. Gálatas 5:19-21. Meu Deus, eu tenho que correr. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, ou seja, divisões, e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com
essas perversidades, contra os quais vos advirto, como já vos antes preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tudo isso que são obras da carne, eles geram prazer, eles inflamam o ego, eles demonstram poder ao homem que faz essas coisas, que pratica, alimenta, inflama o ego humano de tal maneira que ele acha que ele está com razão. Ele causa divisão porque em algum momento ele quer o poder. Ele vai para a perversidade sexual porque ele não se completa em Deus. Ele vai viver todo tipo de perversidade porque ele não consegue ser preenchido pelo Espírito de Deus. Ele reclama, ele é murmurador, ele quer algum tipo de prazer, algum tipo de evidência que não seja na cruz. Por quê? Porque o pecado cega o entendimento. Enquanto eles estavam no Egito, eles queriam sair de lá, Deus foi lá e tirou, mas quando eles chegaram no deserto, eles esqueceram. Poxa vida, cadê Moisés? Cadê? Não dá para esperar esse homem, faz para nós um Deus, faz para nós um ídolo. Nós queremos celebrar, nós queremos festa, nós queremos isso, e nós estamos fazendo isso. Não que Deus seja contra a festa, muito pelo contrário. Nós temos que fazer as nossas festas, sim. Nós temos que fazer as nossas celebrações, sim. Mas a gente precisa entender que tudo na vida é palha e ilusão. Somente o que fazemos e buscamos em Deus de fato é real. O resto é palha, o resto é ilusão. A idolatria do prazer está aí, e de uma maneira poderosa, forte. Cada um fazendo e criando seus ídolos. Explicações teológicas fantásticas. Mas a minha pergunta é: e santidade? E vida com Deus? A idolatria do prazer, ela gera pessoas insensatas. Ela gera falsos prazeres, ou ela traz falsos prazeres e falso contentamento. Lucas 12, 16 a 21. Na parábola do rico insensato, nós lemos, e diz assim: e lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente, aquela voz interior: já sei. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali vou guardar toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe, divirta-se. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite vou arrebatar a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem vai ficar? Ou com quem vai ficar? 21. Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Dá uma olhada, parece que isso aqui foi cunhado ontem. Dá uma olhada nesse nosso universo pós-moderno. O que as pessoas estão correndo? Atrás de ter mais do que de ser. Elas buscam Deus pelo que Ele pode dar, não pelo relacionamento que ela pode ter com Ele. Nós confiamos mais no prazer que o bem nos dá do que no prazer de um tempo de intimidade com Deus, de oração com Deus, de adoração pessoal com Deus. Sabe, nós precisamos entender que o contentamento de alguns, ainda hoje, é acreditar que o efêmero é para sempre. Eles escolhem viver uma verdadeira mentira,
porque o que é efêmero é passageiro. Mas é assim que o mundo tem buscado. Por exemplo, esses dias agora em que as pessoas estão aí na festa da carne, tem pessoas que trabalham o ano inteiro pagando prestação por causa de uma fantasia, deixam de comer, passam fome, viram uma ideologia. E o pior é que tem cristão que fala assim: eu vou me infiltrar lá para evangelizar. Vai evangelizar nada, você vai tirar uma casquinha. Porque mesmo para nós que queremos evangelizar, tem lugar que não é lugar para nós evangelizarmos. Desculpa, tem lugar que não é lugar para se evangelizar. Ah, pastor, essa noite eu fui numa boate evangelizar. Ah, me poupe. Pastor, tinha umas mulheres lá quase peladas, eu orei. Mas Deus me guardou, pastor. Eu não caí na festa da carne. Você já estava na festa. Sabe, a gente pensa: mas a gente tem que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, em qualquer lugar é lugar para pregar o evangelho. É verdade. Mas você tem de fato convicção de que foi Deus que te mandou lá? Há muitos anos atrás, logo no começo da minha conversão, eu queria ganhar uma mãe de santo para Jesus. Para ela, falei assim: eu queria que você fosse visitar a minha igreja. Ela falou: eu vou visitar a sua igreja se você for lá no meu congá e assistir um trabalho. Eu falei assim: eu vou. Você vai? Eu falei: eu vou. Então tá bom. Então sexta-feira você vai. Eu passei a semana inteira de jejum. Mas eu fui. Tremendo, mas fui. Cheguei lá, entrei. O povo tudo de branco, encurvando, dançando, pulando. Eu assim: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Galinha preta, o sangue de Jesus tem poder. E acendendo vela, o sangue de Jesus tem. Passava perto de mim, puxava negócio, olhava para mim assim, virava para lá, não baforava nada. O sangue de Jesus tem poder. Quando chegou meia-noite, a pessoa falou assim: olha, agora o velho lá está mandando você sair porque não está conseguindo subir por sua causa. Eu falei: não, eu estou descendo agora. Eu estou vazando agora. No dia seguinte, eu estava na casa da mulher às 5 horas da tarde. Falei: a senhora vai no culto comigo hoje? Mas você é foguezinho. Mas você falou para mim que ia no domingo. Fui no sábado, falei para ela, no domingo estava lá. Falou: eu vou. Foi comigo no culto e entregou a vida para Jesus. Mas isso não virou ministério. Eu não comecei a ir em tudo que é centro de Umbanda a fazer isso. Eu tive uma direção específica de Deus. Quem está me entendendo? A gente precisa ouvir a voz de Deus. Eu li certa feita num livro que um senhor entrou em um prostíbulo. Entrou lá e falou assim: eu quero aquela moça lá. Pegou a moça, foi para o quarto. Ele entrou como executivo, uma Bíblia pequena, entrou dentro do quarto. A moça, como tirou a roupa, falou: não, eu não quero que você tire a roupa. Eu vim aqui a mando de Deus. Deus me mandou falar para você sair disso aqui, porque Ele não quer você aqui dentro. Ela dobrou o joelho, começou a chorar. Era filha de pastor, e ele deixou uma Bíblia para ela, deu dinheiro para ela e saiu e foi embora. Alguns dias depois, Deus foi tão bom que encontrou com ela dentro de uma igreja servindo a Deus. Isso são coisas específicas. Ah, pastor, todo ano eu vou para o carnaval, eu faço minha fantasia, eu vou, porque Jesus tem um plano. Que plano que Ele tem, pelo amor de Jesus?
Quem está me entendendo? Ou então eu vou trabalhar, eu vou buscar, porque poder, e quanto mais eu tiver, mais prazer, lógico, mas o nosso maior prazer em tudo que nós fazemos tem que estar em Deus. Eu não trabalho simplesmente para me preencher, mas eu trabalho porque eu já estou cheio de Deus, e eu vou trabalhar para que Deus seja ainda mais glorificado naquilo. Deus nunca foi contra você ter dinheiro, Ele só foi contra o dinheiro te ter. Deus nunca foi contra você ter poder, Ele só é contra o poder te ter. E Deus nunca foi contra você ter prazer, Ele só foi contra quando esse prazer fere a santidade dEle. Quando você vive escravo do prazer, na busca do prazer. Quem está me entendendo? Terceiro, a idolatria do prazer faz com que o homem ame mais o prazer do que o Deus único. Isso aqui a gente tem visto de uma maneira triste. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, prazer, a cobiça dos olhos, prazer, e a ostentação dos bens, prazer, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como toda a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O homem que tem o seu olho voltado para as coisas do mundo, ele está amando o mundo. E quando ele ama o mundo, a Bíblia é muito clara: o amor do Pai não está nele. Porque ele está buscando exatamente o que o mundo pode lhe dar e não o que Deus quer que ele tenha. Ah, pastor, então eu não posso mais ter prazer nas coisas do mundo? Não, se esse prazer encobre o prazer que Deus te dá. Você tem prazer em ler a Bíblia? Você tem prazer em orar? Você tem prazer em estar em profunda intimidade com Deus? Você tem prazer no seu a sós com Deus? Você marca uma agenda para estar com Deus? Você é assim? Você anda pensando em Deus? Ah, não, pastor. Mas quando você levanta de manhã, o que chama a sua atenção? Eu poderia ficar aqui e explicar para vocês um monte de coisas sobre a questão do prazer. Mas uma das coisas que tem levado a igreja a virar, e eu falo aqui a igreja local, a igreja visível, virar de cabeça para baixo, é porque Deus já não é mais suficiente para ela. Para alguns crentes, Deus já não é mais suficiente. Para algumas pessoas, orar já não é mais suficiente, ler a Bíblia já não é mais suficiente. Para algumas pessoas, cantar, celebrar já não é mais suficiente, ir aos cultos já não é mais suficiente. E isso é como se Deus já não fosse mais suficiente para elas. Esse Deus já não é mais suficiente para nós. Levou Moisés, faz bezerros para nós. Nós queremos adorar a Deus, mas da nossa maneira. É assim que as religiões pagãs usavam na antiguidade, faziam, e tinham as prostitutas cultuais, que tinham os altares da perversidade, da orgia. E isso não aconteceu só com Roma, com a Babilônia. Não, isso aconteceu com muitos governos pós-modernos, descoberto depois do que eles faziam nos bastidores, que detinham o poder.
Isso acontece hoje, quando um jovem ganha muito dinheiro e enche o seu iate e vai atrás de viver todos os prazeres possíveis, o seu apartamento, qualquer coisa que valha, o seu carro de luxo que atrai, que abandonam o altar do Senhor, porque abriu-se uma porta, uma oportunidade. A gente precisa entender que quando eu estou amando mais a Deus, ou melhor, quando eu estou amando mais o mundo do que a Deus, o amor dele já não está mais em mim, é qualquer amor em mim, menos o dele. Foi por isso que ele disse para Moisés: o seu povo se corrompeu, o seu povo abandonou, o seu povo já esqueceu de tudo que foi feito por eles, o seu povo fez um bezerro de ouro e estão lá celebrando, já se desviaram dos meus caminhos. O seu povo, Moisés, na hora Deus falou: é o seu povo. Sabe por quê, amados? Porque eles queriam sair da opressão do Egito, do trabalho pesado do Egito. Eles queriam sair das chibatadas do Egito, mas eles queriam trazer para o mundo de então, o prazer que o Egito dava, as festas do Egito, as orgias do Egito. Eu só não quero é levar as surras, as escravidão, ou a escravidão que o Egito me dá, eu não quero isso, mas a festa, a bagunça, a orgia, não, isso eu quero. Eu não quero sofrer, eu quero prazer. É isso que está acontecendo hoje. A gente tem dificuldade de enxergar algumas coisas. Porque Deus está liberal. Hoje nós podemos tudo. As igrejas estão podendo tudo. Aliás, uma pregação como a que eu estou fazendo esvazia a igreja, cai o dízimo. E aí, pastor, quem é que vai pagar a sua conta? Você precisa entender isso, pastor. O mundo mudou. O meu problema não é com a mudança do mundo, o meu problema é saber que Deus não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, o será eternamente. Ele não mudou. Se Deus mudasse, até que a gente entrava numa negociação, mas Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. O que era pecado para Deus no Éden, continua sendo pecado hoje. Não adianta eu relativizar. O que era errado ontem, continua sendo errado hoje. Não adianta eu relativizar. Pecado não cai de moda. Ah não, isso aqui era pecado, agora já não é mais. Agora já faz parte da cultura. Pois é, uma cultura pecaminosa, continua sendo pecado. A gente precisa entender que todo o prazer que sai fora do prazer com Deus e de Deus em nós, está nos escravizando. Jonathan Edwards, missionário do século XVII, lá nos Estados Unidos, junto aos índios, também teólogo e filósofo, ele escreveu o seguinte: o gozo de Deus é a única felicidade com a qual nossa alma pode se satisfazer. Pais e mães, maridos, mulheres, filhos, ou a companhia de amigos terrenos são apenas sombras, mas Deus é a substância. Tudo isso são apenas raios de luz. Deus é o sol. São correntes de água. Deus é a fonte. Eles são gotas. Deus é o oceano. Todos os prazeres que me é permitido, eu preciso entender se há uma aprovação de Deus. Nem tudo aquilo que eu julgo ser bom é bom para mim. Nem todo prazer que eu julgo ser prazer é bom para mim. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas ao final dele vai dar em caminhos de morte. A Bíblia diz que eu devo me alegrar no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, digo-vos outra vez, alegrai-vos no Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que eu posso cantar ao Senhor com júbilo,
saltar e pular diante do Senhor de alegria, festejar diante do Senhor de alegria. Eu posso fazer tudo isso, adorar ao Senhor com uma grande festa. Eu posso fazer isso. Esse é o prazer que Deus quer. Deus sabe que nós precisamos disso, que Ele promoveu várias festas. Então não existe nada de errado em fazer isso. Mas quando isso vira exatamente um culto ao prazer, à carne, aí então é perigoso. Nós precisamos aprender a adorar a Deus como Deus gosta de ser adorado, celebrar a Deus como Ele gosta de ser celebrado. Nós precisamos, amado, ter mais intimidade com Deus. Nós precisamos entender que Ele tem que ser suficiente para nós. Davi disse que Deus era o único prazer que ele tinha. Nós precisamos voltar a ter prazer em estar com Deus, em estar na presença de Deus. Nós precisamos aprender a conhecê-lo. Nós precisamos urgentemente voltar a um relacionamento com Ele, a caminhar com Ele, a ouvir a voz dEle, a nos alegrar nesse Deus que é alegria. E é isso que Ele quer para mim e para você. Isso promove cura, isso traz cura. O Senhor Jesus disse que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Hoje você vê muitos cristãos, não que a gente não possa passar por isso, mas você vê muitas pessoas crentes sofrendo, por exemplo, de depressão. E por que que elas sofrem de depressão? É lógico que existe depressão química, mas a depressão na alma. Sabe, quando Elias entrou naquela caverna e estava depressivo depois de passar por aquela situação toda, e Deus permite que ele corra de Jezabel, de Acabe, e caminhe pelo deserto, e durante 40 dias ele caminha e entra numa caverna, ele fica naquela caverna, e Deus diz para ele: o que você está fazendo aí, Elias? Ah, Senhor, o senhor não está sabendo? Eu vivi um tempo difícil com Acabe. Depois que eu desci do monte, ela prometeu me matar e eu tive medo. Então eu fugi dela, eu corri. Veja, por um momento aquele homem que abre os céus, que faz descer fogo, que manifesta a glória, que humilha mais de 400 profetas de Baal, que faz um estrago tremendo no nome do Todo-Poderoso. Esse homem se sente tão pequeno, tão ínfimo, ele consegue enxergar em Acabe, em Jezabel, um poder que ela não tinha. Aquilo roubou tudo que ele havia recebido ali no Carmelo, e ele corre, ele vai para uma caverna, ele se esconde, e ele entra em depressão. Mas o que é que Deus fala para ele? Volta, Acabe, volta, Elias, pode voltar lá, volta pelo caminho, unge Azael, unge Eliseu, faz a obra, pode voltar. Querido, quanto mais você entra na caverna, mais você se esconde de Deus. O lugar da cura está em Deus, o lugar do prazer está nele. Nós temos que fazer o caminho de volta para Deus. Precisamos fazer o caminho de volta para o centro da vontade de Deus, porque é fora de Deus que existe tristeza, morte, angústia, aflição, insegurança, medo, insatisfação, falta de completude. É longe de Deus. Longe de Deus eu quero beber, eu quero fumar, eu quero me prostituir. Longe de Deus eu quero dinheiro, eu quero fama. Longe de Deus eu quero poder, porque eu preciso me completar. Mas existe uma coisa que completa o homem: Deus, somente Deus. Porque o buraco que tem na alma do homem é do tamanho da bondade, do amor de Deus. Nada pode mexer.
Somente Ele. Com Deus, mesmo no meio da morte, a gente é capaz de dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Com Deus, mesmo que a gente fale Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que que o Senhor me abandonou? Mas eu morro, mas eu não te largo. Porque Jesus sabia que Deus não o havia abandonado, mas Ele se sentiu abandonado por causa do pecado, do nosso pecado nele. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você quer prazer? Busque em Deus. Você quer alegria? Busque em Deus. Sabe por quê? Porque Deus é tão bom que até a tristeza tem prazo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria tem prazo para terminar. Quem está me entendendo? Fala a pessoa que está do teu lado: eu estou com a vontade de dar um sorriso. Fica de pé. Santão,